Ricardo. Oi, Beto. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao nosso podcast, bem-vindos nossos internautas. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu acabei pesquisando, que é um tema em alta, que é o Aging in Place. O que é o tal do Aging in Place? Traduzindo ao pé da letra, envelhecer na própria casa, né? Envelhecendo na própria casa. É um conceito da OMS, né? Do conforto, independência e segurança do envelhecimento na própria casa, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. Primeiro, eu queria a gente já conversou uma vez num podcast sobre onde a gente quer morar, né? A gente tem um podcast falando sobre isso. E eu acho que é bem... cerca mais ou menos o mesmo tema, né? Mas são bem similares. São bem similares, mas é um tema que a gente não falou... A gente falou mais da parte da segurança, que acho que é uma coisa legal para a gente abordar. Da segurança, de ergonomia do lar, que é uma coisa que eu vi na minha casa, então eu conheço bem quando meu pai, minha mãe, minha avó... conheço bem por essa experiência da casa da minha mãe, mas acho que é um ponto de partida, né? As pessoas, acho que talvez sejam as pessoas nem se dão conta disso, né? Desse planejamento futuro, primeiro. A pessoa não está nem dando conta de envelhecer direito, quanto mais de planejar onde é que ela vai morar daqui 20, 30 anos. Né? E a gente já conversou sobre isso uma vez, isso faz parte de um planejamento. Né? A pessoa tem que se planejar, porque o que eu mais vejo aqui, pelo menos aqui em Curitiba, é quantidade de casa de repouso e asilo, né? Que está saindo uma atrás da outra. Casa de repouso, casa de repouso, casa de repouso. Eu acho que são modelos, né, que a gente tem que pensar, modelos de transição. Quando a gente olha para a Europa, né, que é uma forma da gente olhar o que aconteceu, a Europa já apresenta o envelhecimento há mais tempo e uma preocupação também com essa transição, né, de países mais envelhecidos, e o Brasil está passando por isso agora. E como nós somos um país subdesenvolvido, em desenvolvimento, a gente não consegue olhar, né, o Aging in Place da mesma forma que eles olharam. Muitos países oferecem, né, por parte dos seus governos, uma assistência ampla, né, para o idoso. O Brasil não tem esses programas ainda. Existe a necessidade, né, de políticas públicas que atendam as pessoas que estão envelhecendo. A gente ainda engatinha nessa condição de cidades amigas do idoso, a gente engatinha em programas, né, que falem sobre a prevenção das perdas que acontecem no envelhecimento. E nesse sentido, como um país que existe essa diferença social tão grande, a gente encontra pessoas que fazem o Aging in Place não como uma primeira opção, mas como a única opção que elas têm. Então a gente encontra pessoas que vivem, né, nas suas casas e que vão viver e vão até a morte nas suas casas, porque elas não têm uma outra opção, mesmo que essa casa não tenha nenhuma adaptação, mesmo que elas não tenham uma estrutura e um suporte adequado para viver na sua casa. Quando a gente está falando dessa condição de você viver na sua casa, não é só pensando em casa como estrutura física da casa, mas é também pensando como estrutura da comunidade que o cerca aquela pessoa, como suporte que aquela pessoa tem para investir, como os serviços que são oferecidos para aquela comunidade e que tornam aquela condição de envelhecer na sua casa uma condição digna, uma condição confortável, uma condição na qual a pessoa vai conseguir fazer essa transição, né, na medida que ela envelhece, na medida que ela vai perdendo algumas capacidades, mas que ela vai conseguindo manter, porque o Aging in Place, na verdade, o conceito diz que é viver pelo maior tempo possível, com segurança e com independência no seu lar. Então essa é a condição que a gente deve pensar. E quando a gente fala em segurança e independência, a gente está falando de diversas questões, porque a gente abrange daí uma série de dimensões, que não é apenas a dimensão de ficar na sua própria física, a dimensão material de ficar na sua própria casa. A gente está pensando numa dimensão social, a gente está pensando numa dimensão cultural, a gente está pensando numa dimensão do ponto de vista do suporte
psicológica e emocional que essas pessoas vão receber quando elas envelhecem. Então a gente está olhando diversas dimensões que devem, né, cobrir essa questão do age in place. Por outro lado, existem algumas alternativas, como você falou, que na medida que a pessoa envelhece, ela entra numa instituição de longa permanência. Como a gente já conversou também, já falamos em outro momento, a instituição de longa permanência, ela passa a ser para a maior parte dos idosos um lugar de restrição de liberdade. Porque a partir do momento que você entra numa instituição de longa permanência, você não tem mais sua autonomia e independência, ou seja, você não decide mais o que você vai fazer. Você não decide mais a hora que você come, a hora que você deita, quando você vai passear. Por quê? Porque você entra dentro de um regime que rege, né, toda aquela instituição para facilitar o trabalho das pessoas que trabalham e também para organizar a rotina de todas aquelas pessoas. Então a instituição de longa permanência tem essa característica. Por outro lado, a ideia de você viver em casa, a ideia do age in place, é uma ideia na qual você vai viver na sua casa mantendo algumas características que são fundamentais para aquelas pessoas que envelhecem. Então, a manutenção do eu em primeiro lugar, do meu eu individual. E por isso, quando se fala de independência e de segurança. Porque essa casa tem que ser um ambiente seguro, tem que ser, como você falou no início, um ambiente adaptado. E também, obviamente, a gente tem que entender que características tem aquele indivíduo, aqueles indivíduos que habitam e que tipo de suporte eles têm para continuar vivendo naquela casa. Isso que você falou da independência, né? E da opção de ter das casas de repouso, são as pessoas que perderam a independência, né? A grande maioria, né? Que estão indo para uma casa de repouso. Muitas vezes não. Não, eu acho que talvez na sua grande maioria elas estão sem a independência, autonomia, daí a família vai optar por esses cuidados. Muitas vezes a gente tem, né, na nossa prática aqui, a gente tem pessoas que ainda conseguiriam, né, viver viver sozinhos, né, mas que por conta até da estrutura familiar que tem, quem administra, quem gere aquilo, prefere colocar aquela pessoa, e muitas pessoas optam em ir ainda, né, em plena consciência. Eu gostaria de morar lá porque lá eu tenho a comida, a roupa, algumas facilidades, e algumas pessoas optam. Obviamente, se a gente for perguntar para as pessoas como elas gostariam de envelhecer, qualquer pergunta, onde você gostaria de morar, ou para a maior parte das pessoas que estão conscientes, que têm um controle, elas gostariam de morar nas suas casas. Imagino que sim, né? Não vai ter ninguém. Existem dados de algumas pesquisas que foram feitas, sobretudo nos países europeus, quando alguns pesquisadores começaram a levantar essa questão do envelhecimento, né, do age in place, que esses são dados que mostram que a resposta normalmente é essa. A resposta é: onde você gostaria de morar? Eu gostaria de morar na minha casa. Mas por quê? Porque a casa, na verdade, é um elemento que, além de trazer para você segurança, a segurança do teu lar, ela também traz, junto com isso, traz as lembranças que você tem, traz as relações afetivas que você tem naquele lar. E além disso, normalmente, quando a gente está falando de casa, a gente também tem que pensar na questão que transpõe o lado interno da casa. A gente não está falando do quarto, a gente não está falando da sala, a gente está falando do quintal, a gente está falando das relações que aquela pessoa tem com o vizinho, das relações que ela tem com os filhos, com os netos que ela recebe naquela casa, do conhecimento que ela tem, do comércio que está perto ali, do padeiro, da padaria, da farmácia, em quem ela confia já naquele serviço. Então, muitas vezes, quando a gente está falando essa rede de estruturação, o próprio conhecer os buracos da calçada, porque a gente não pode falar, né, de calçadas boas, mesmo falando de Curitiba, e a gente viaja para outros lugares, a gente vê que a estrutura muitas vezes é pior ainda, né, para essa condição do idoso. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de condições que o indivíduo conhece aquele entorno e se sente seguro naquele entorno. Então, essa segurança do viver em segurança e de forma independente envolve também essa segurança, que é uma segurança emocional, ou seja, eu conheço aquele lugar, eu conheço as pessoas que estão em volta, eu tenho vizinhos que me cumprimentam quando eu saio de casa, eu conheço as crianças que cresceram ali, que hoje são adultos. Então,
tudo isso gera para a pessoa que está envelhecendo um determinado ambiente seguro. E isso é uma das questões fundamentais na medida que você está envelhecendo. E, obviamente, você tem que pensar daí dentro da sua casa, nas adaptações que você pode fazer, mas essas são questões estruturais que vão envolver também o próprio inventário que a pessoa tem que fazer de si mesma na medida que ela vai envelhecendo, que capacidades que ela mantém, que capacidades que ela perde e como essas capacidades podem ser estimuladas e como essas capacidades podem ser menos, a perda dessas capacidades pode ser menos críticas na medida que eu faço algumas adaptações. Então a gente tem diversas vertentes quando a gente está falando nessa questão do Age in Place, diversos não só diversas variáveis, mas domínios que a gente tem que olhar para entender que ela é uma opção. Eu acredito, como especialista, né, em gerontologia, acredito que seria a melhor opção para a pessoa envelhecer, conservando a saúde mental, conservando a saúde física, mas também passa por uma condição daquilo que você disse no começo, que é a condição de o quanto eu estou me planejando para poder viver de forma independente. Porque, obviamente, para eu viver na minha casa, eu tenho que ter um determinado grau de independência. E é isso que as pessoas muitas vezes não compreendem. Que esse grau de independência ele tem que ser conquistado anteriormente e paralelamente à decisão de eu viver mais tempo num lugar. E também pela escolha do lugar que eu vou ter que eu quero viver. Porque muitas vezes a gente está falando aqui da casa e, eventualmente, os nossos bairros, né, por conta da especulação imobiliária, por conta das mudanças viárias, os bairros se tornam inóspitos para as pessoas mais velhas. Com uma carga de trânsito muito grande, com avenidas muito movimentadas, com estruturas que não atendem às necessidades dos idosos. Então, isso também tem que ser pensado pela pessoa. E muitas vezes a mudança para uma nova casa pode trazer benefícios. E quando eu falo uma nova casa, também é entendendo a estrutura de casa que eu tenho, que casa que eu tenho e para onde eu posso ir, quando isso é possível. Porque, como a gente falou, nessa condição de desigualdade que a gente tem, né, social, a gente tem que falar de diversas velhices, diversas possibilidades. A gente está falando de pessoas que tenha a chance de planejar. Exatamente, porque muitas pessoas não têm essa chance. Por quê? Porque elas simplesmente são engolidas de forma, né, tanto pelo tempo como pela necessidade premente de produzir incessantemente, de ser o arrimo de uma família, e quando ela vê a única opção que ela teve foi envelhecer naquele quartinho ali, sem muita condição de prever, ou mesmo de ter independência e segurança. Pegando esse gancho que você falou, eu acho que talvez a primeira, não sei se talvez acho que seja a primeira, a principal noção que as pessoas têm que ter é dessa independência e dessa capacidade física que tem que estar preservada, né? Tem que se manter por mais tempo. Acho que nossos assuntos sempre vão se interagindo, né? Os outros podcasts vão dando... Tem uma linha contínua, porque eu acho que como a gente fala muito, né, da importância, até porque é um dos pilares do trabalho que a gente realiza, que é a funcionalidade, não tem como a gente não voltar sempre para essa dimensão, que é a dimensão física, né, do envelhecimento, porque talvez ela seja a que mais impacta o indivíduo na medida que ele envelhece para que a autonomia e para que a independência sejam perdidas. Então, a perda dessa condição funcional, a redução das capacidades funcionais, das capacidades físicas, elas impactam diretamente nas decisões futuras. Para você que tem experiência, né, que você comenta, né, com a sua mãe, para mim que tive uma experiência, né, com a minha mãe até a morte dela, que foi uma experiência na qual a gente conversou muito sobre a manutenção
graus de funcionalidade, né, que a gente trabalhou muito até o momento em que ela foi, mesmo fragilizou e hospitalizou e daí não saiu, mas a gente procurou manter o máximo possível a condição dela de, dentro pelo menos, né, de casa, fazer as coisas por conta própria. E isso depende intrinsecamente da pessoa, porque por mais que exista um facilitador, por mais que exista um fisioterapeuta, um educador físico, um personal trainer, um médico, um profissional externo que trabalhe com aquela pessoa, a condição intrínseca, ou seja, a volatilidade, a vontade da pessoa em manter a sua independência é fundamental, porque a partir disso que ela vai compreender a importância, por exemplo, dela dedicar 10, 15, 20, 25, 30 minutos por dia num programa de exercícios para a manutenção da sua força, da sua mobilidade, e que como isso vai ser importante e impactante na sua realidade. Mesmo nas pessoas mais frágeis, mesmo naquelas em processo de fragilização. E com isso a gente também inclui aquelas pessoas que têm algum grau de demência, porque elas vão continuar contribuindo para que o cuidador também tenha uma condição de ajudá-la ou de melhorar a própria condição de vida que ela tem. Então, em qualquer instância, né, ou em qualquer estágio do envelhecimento, a atividade física e a funcionalidades são fundamentais, porque a gente já comentou em outros momentos que o nosso corpo é movimento dependente. Então, quando a gente está falando dessa segurança dentro de casa, imagina, se eu tenho dentro de casa, e isso vai ser tema também que a gente vai conversar, os maiores acidentes, né, sobretudo envolvendo quedas, eles acontecem dentro de casa, que é onde eu julgo que eu estou num ambiente seguro. Então eu tenho o banheiro e tenho o quarto como lugares onde as pessoas mais caem, estatisticamente. E se eu tenho a queda como sendo uma das condições que mais leva esses indivíduos à fragilização e morte, como que eu não vou pensar na importância da manutenção de uma condição funcional, numa condição de força que me dê equilíbrio, numa condição de flexibilidade, numa condição de mobilidade, que ajudem na manutenção desta funcionalidade, para que daí eu também tenha a segurança, a minha segurança preservada, porque eu confio naquilo que eu sou capaz de fazer e tenho respostas físicas para aquilo que eu me proponho a fazer. Porque, obviamente, o Age in Place não pode ser uma fantasia de uma série de pessoas muito frágeis ali andando e dependendo, né, de outras pessoas. E hoje, com o acesso que a gente tem a tecnologia, existem diversas possibilidades dessas pessoas continuarem mantendo não só a sua segurança do ponto de vista do exercício por meio de programas para que as pessoas que moram mais distantes, que não têm acesso, por exemplo, à clínica, mas que podem fazer algum tipo de assessoramento remoto através de consultas, através de orientações. E também os próprios equipamentos que hoje surgem, que são alertas de queda, que são controles de pressão arterial, exatamente, que vão ajudar você a monitorar a sua saúde e outros elementos, né, que a tecnologia está colocando à disposição, que vão facilitar a vida dessas pessoas que optam por morar em casa, desde que esse acesso seja também universalizado ou que possa ser levado ao maior número de pessoas. Passando a parte física, né, depois vem a parte das adaptações. Foi uma coisa que aconteceu muito na casa da minha mãe lá, com a minha avó primeiro, depois com o meu pai. A casa da minha mãe é uma casa antiga, são cômodos grandes, mas tem as casas e apartamentos mais antigos normalmente têm cômodos mais amplos, né? São cozinhas mais espaçosas, corredores mais largos, mas agora casas modernas, apartamentos modernos são mais estreitinhos, né? Uhum. Tudo é estreito. Eu lembro na casa da minha mãe, a gente teve que... O banheiro é relativamente grande, mas teve que arrancar a porta de box, teve que arrancar a porta, porque a minha avó já era cadeira de banho e já não...
a ergonomia do lar já não ajudava. Não era adequada para a condição que a sua avó apresentava. Então, isso é um fator muito determinante também da qualidade de vida que a pessoa vai ter depois desses cuidados, né? Inclusive, se a pessoa não precisa nem chegar nesse estágio, né? Mas isso que você falou, colocar a barra no banheiro, colocar as adaptações, a pessoa requer um exercício. Tem duas questões que eu acho que são bem importantes. A primeira delas é o reconhecimento da minha incapacidade, que é muito difícil, né? A pessoa, para você adaptar uma casa, para você tirar um móvel, para você tirar um tapete, para você tirar um móvel baixo, para você mudar a iluminação, para você tirar uma porta e fazer uma porta diferente, ampliar o tamanho da porta. A gente fala sempre, né, que se você perceber uma pessoa mais velha se movimentando, os raios que ela se movimenta, ou seja, o giro sobre o seu próprio eixo, os movimentos que ela faz são movimentos que requerem amplitudes maiores. Uhum. Sobretudo aquelas que não têm, o que a gente estava falando, né, um cuidado com a manutenção da sua funcionalidade. Porque na medida que ela vai envelhecendo, por conta ou de doenças que alteram o equilíbrio, ou por conta das próprias alterações naturais do envelhecimento, que fazem com que ela perca a agilidade e a velocidade, né, para girar em 180 graus, 360 graus, por conta de hipotensão postural, ou seja, levanta, abaixa, daí levanta, daí ela tem aquele movimento de oscilação, tem aquela tontura. Tudo isso pode causar na pessoa, ou pode causar no dia a dia, quedas, traumas. E quando eu tenho um espaço maior, ou esse espaço maior na casa, essas alterações que a gente fala, retira o tapete, ilumina, tira os móveis baixos. Para que é? Porque a pessoa requer uma amplitude maior de espaço para ela poder se movimentar com maior segurança. Então, todos aqueles ambientes que são cheios de móveis, eu atendi uma pessoa em casa que ela tinha no quarto dela, era guarda-roupa, penteadeira, um sofá, a cama, 2 criados mudos, um outro armário, mais a cadeira, uma cadeira ao lado da cama, ao lado do criado mudo. Então, quando você entrava, era mais ou menos como se fosse passando por um labirinto para você chegar até a cama onde ela estava. E ela tinha sofrido diversas quedas dentro daquele quarto. E eu orientei a família que fizesse essas modificações. E a família disse que não fazia porque ela não queria. E chega um determinado momento que algumas decisões têm que ser tomadas e passa por um convencimento e também passa por dizer, olha, é a sua segurança. Porque o móvel pode causar um trauma. Se a pessoa cai, bate a costela, pode fazer uma fratura, bate a cabeça, faz um traumatismo, bate o quadril, entende? Quer dizer, então você tem que ter um espaço, né, dentro dessa casa que minimize o risco e uma iluminação adequada, porque essas condições são fundamentais para que a pessoa, na medida que envelhece, que perde a acuidade visual, né, a capacidade de enxergar melhor, de ver os contrastes, ver o que está escuro, o que está claro, o que está lusco-fusco, que ela tenha uma iluminação adequada para ela poder ter segurança. E essa estrutura é a casa. Então, quando a gente está falando do Age in Place, quando eu penso nesse planejamento de onde eu quero, a minha casa também tem que ser modificada, também tem que ser mudada para eu poder usufruir dela com muito mais segurança. A gente volta para aquele conceito de novo da segurança. Essa segurança vai ajudar você a continuar sendo independente, porque vai minimizar o seu risco de queda. E, obviamente, a gente relaciona isso com as capacidades físicas, por quê? Porque, de novo, a gente fala, puxa, equilíbrio, mobilidade, flexibilidade, força, resistência, são capacidades que eu tenho que ter para realizar praticamente todas as atividades que me dão essa independência dentro do meu lar. Puxa, mas como que eu preservo isso? Se você não fizer nada, você não preserva, você só perde. E essa é a grande questão. Que a gente perde essas capacidades diariamente na medida que a gente envelhece. E quanto mais sedentário eu sou, mais eu perco. Então, num país como o nosso, que tem essa desigualdade tão grande, a atividade para o idoso, a atividade que estimule essa condição física, é fundamental em todos os níveis.
para preservar essas funcionalidades. Isso é um programa de saúde pública pensando no idoso. Isso é um programa de saúde pública pensando num país que envelhece. E, obviamente, atrelado a isso, nós temos que pensar nas outras características que a gente falou, nas outras condições, que é exatamente aquilo que você disse, puxa, o conforto está atrelado a quê? O suporte social está atrelado a quê? A saúde vem como que eu estou olhando essas pessoas, porque tudo isso é o age in place também. Eu tenho que viver, mas eu tenho que ter esses suportes, porque para a maior parte das pessoas, o viver na sua casa também requer, sobretudo, essa condição do suporte social. Falando do suporte social, tem os cuidadores, né? Que não o cuidador profissional, mas as pessoas que fazem parte desse rol social que cuida do idoso, filho, neto, a esposa, eventualmente, o próprio cuidador, um fisioterapeuta. Tem uma comunidade que acaba girando em volta, né? Teoricamente, para pessoas ter esse conforto, né? Ele tem que ter esse suporte social, né? Essas pessoas fazem parte dessa comunidade, né? Eu acho que quando a gente está falando, né, dentro dessas diferenças, tem pessoas que têm sim condições de ter todas as pessoas, eventualmente aquela pessoa mesmo, algumas pessoas mesmo frágeis ou em estado de fragilidade, elas ainda cuidam dentro dessa condição, né, dessa desigualdade que a gente cuidando fala. Da esposa, do marido, que já é frágil, a pessoa ou também... cuida de um filho que é doente, ou cuida de um neto para que o filho possa trabalhar e mesmo dentro dessa condição ali, que é aquilo que a gente falou de um modelo de age in place que não é o que a gente está preconizando como adequado, porque na verdade seria muito mais um suporte para que a pessoa envelhecesse bem, e muitas vezes ela está envolvida em atividades que a colocam, né, dentro de uma obrigatoriedade de realizar atividades que nem seriam relativas a ela, né, que seriam da sua responsabilidade. Por outro lado, a gente tem que pensar muito que não adianta também eu ficar em casa ou eu morar em casa e ficar olhando o tempo. Que muitas pessoas também não pensam nisso, né? Eu quero ficar em casa sim, mas eu quero fazer o quê? Eu quero ficar vendo o tempo passar. E esse ficar vendo o tempo passar talvez seja um dos maiores, né? Abre um grotão, assim, se a gente for olhar, né? Porque daí vem a solidão, daí vem o isolamento, daí pode vir as perdas cognitivas. Então, esse propósito de viver em casa também, por isso que o social é tão importante, porque quando a gente está falando do social, a gente não está falando só de pessoas que cuidam, mas a gente está falando também de uma proposta de interação social, que as pessoas fazem parte de grupos ou de propósitos que necessariamente não precisa passar por ir para reuniões, mas que ela tem propósitos. A gente tem, por exemplo, né, pessoas que tricotam e que fazem touquinhas para recém-nascidos. Aqui, mesmo dentro da clínica, a gente tem essas pessoas que fazem isso. Então, elas têm hoje, por conta das facilidades da tecnologia, elas se conversam. O que a gente precisa? São 10 sapatinhos, são não sei o quê. E não fazem só, né, para os nossos hospitais, mandam para diversos lugares, inclusive, né, para lugares distantes. Então, esses propósitos que as pessoas começam a ter do ponto de vista social dessas relações é que também tornam, né, essa ideia de você morar na sua casa uma ideia interessante, porque você não pode perder de vista a necessidade de interações e de momentos nos quais o seu tempo não está passando em branco, porque senão, veja, se você ficar absorto no teu quarto o dia inteiro na cadeira de balanço, olhando a janela, aquilo vai se tornar dentro de pouco tempo um grande vazio, porque da mesma forma que o nosso corpo, como a gente tem insistido, precisa de estímulo, o nosso cérebro também. E esses estímulos podem ser clubes de leitura, que são coisas absolutamente simples, porque é um livro, alguém que lê, alguém que comenta, podem ser as atividades que essa pessoa tem, como tricô, como crochê, pode ser um clube de conversa, para jogar conversa fora, e que tem um propósito de falar das dores, como a gente já teve aqui na clínica,
que era um grupo que a gente chamava Suporte, Prevenção e Informação sobre a Dor, mas que daí se transformava em conversar sobre receitas. O grupo vira outra. Isso, o grupo de interação. Um grupo de interação. Então, essas interações sociais são fundamentais e por isso que a gente falava que a estrutura onde essa pessoa vive, ela tem que ter essa condição de pelo menos usufruir de alguma estrutura que do ponto de vista dos serviços a atenda, né? Que ela não tenha... Puxa, se ela está num lugar isolado que para comprar pão, para comprar o mercado é longe, puxa, que ela não consegue fazer nada, que ela depende constantemente de todo um suporte, muitas vezes é difícil para ela usufruir, né, de viver bem em sua casa. O aging place não pode ser um lugar... uma forma de isolamento, né? Não pode ser, tem que ser o contrário. De forma alguma. Ela tem que ser uma forma da pessoa envelhecer bem, com conforto, dentro da própria casa, com prevenção, mas, né, com o suporte social. Ela tem que estar com todas as... Com essas atividades, todas essas esferas atendidas. Né? Por isso que quando você falou no começo que esse planejamento, que a gente até abordou em outros momentos, esse planejamento deve ser feito. E mais do que nada, ou talvez, vamos pensar da seguinte forma. Num determinado momento, quando a gente olha o envelhecimento, a gente pode olhar, né, a gente pode tentar traçar pelo menos uma linha, né? Você olha para os seus pais, você olha para os seus avós, você olha para você olha para a tua condição. Então, quando você faz um check-up, puxa, o que você tem? Eu tenho minhas doenças controladas, estou bem fisicamente, cognitivamente eu estou bem, então eu quero viver aqui por mais tempo, mas eu vou ter que fazer esse planejamento a partir de dados concretos. Né, as pessoas, você fala em planejamento, mas que planejamento é esse que eu tenho que fazer? O que é esse planejamento? É grana? Sim, também é grana, também é dinheiro, também tenho que pensar o quanto eu consigo, né, me manter na minha casa, o quanto eu consigo me manter bem, mas também tem outras variáveis desse planejamento que envolvem a sua saúde, que envolvem a sua rede de suporte, que envolvem você observar onde você mora e se aquele bairro, se aquela vizinhança é uma vizinhança amiga, se aquela cidade se preocupa de fato com as pessoas mais velhas, porque a gente pode pensar no transporte público, a gente pode pensar na saúde pública, a gente pode pensar no lazer, na cultura. O velho está sendo olhado nessa comunidade ou não? Porque essa voz de planejamento também vai fazer muitas vezes as pessoas se mobilizarem para buscarem esse lugar, né? Isso, e também para lutarem por essas condições que de fato fazem parte, né? São direitos das pessoas que estão envelhecendo. E esse sentido é muito importante a pessoa começar a pensar exatamente nesse planejamento. Porque se a gente está num lugar que não tem, ou que despreza totalmente, né, a condição das pessoas que envelhecem, a gente está num lugar que provavelmente vai ser muito inóspito para você viver. E isso passa pelas coisas mais simples, como a gente está falando, né? Pela rede assistencial básica que os indivíduos deveriam ter. Por isso, quando a gente fala em aging place, a gente também está falando de políticas, né? A gente está falando de entendimento de como a sociedade enxerga, como os meios políticos enxergam o indivíduo que está envelhecendo, não como alguém invisível que deixou de produzir, que agora é um lastro para a sociedade, mas como alguém que produziu, como alguém que fez e como alguém que merece o cuidado, né? Da sociedade como um todo. E até para proporcionar a elas essa ambição de continuar vivendo, porque quando você, como a gente falou, quando você tem algum programa, algum objetivo, existem duas formas a gente olhar, né? Por um lado, existem pessoas que por si só decidem, eu vou começar, sei lá, vou fazer artesanato aqui, começo a fazer alguma coisa aqui para ele. Sim. Tem outras pessoas que nunca vão fazer isso, que elas precisam que alguém diga, olha, tem um grupo de artesanato aqui, você pode vir aqui. Que você coloque a pessoa no grupo. Isso, que você coloque e leve a pessoa. Então, são essas diferenças que fazem com que na hora que a gente começa a planejar o envelhecimento, que tipo de pessoa eu sou? Eu sou aquela que busca, que corre atrás, ou eu sou aquela que vou ficar sentada na cadeira de balanço, olhando a janela e sabendo que esse comportamento vai ter uma série de consequências que não são tão positivas para quem quer viver mais tempo, para quem quer viver em casa e para quem quer viver bem.
Tá? Então, são diversos aspectos que a gente tem que abordar para poder entender melhor o que é essa ideia de viver em casa, né? Viver na sua casa e planejar essa forma de viver de forma saudável. Eu acho que esse é um tema muito bom, né? E ele abre tanta possibilidade, a gente já conversou sobre isso, e é um tema tão rico para a gente conversar, né? E esse planejamento, ele passa por muita coisa, né? Passa por muitas esferas que as pessoas nem se dão conta. Eu acho que no dia a dia, todos nós somos impelidos a fazer diversas coisas que tiram de nós a possibilidade de sentar e planejar. Eu acho que o planejamento já não faz parte da nossa cultura. Então nós, né, não somos assim pessoas que vamos planejar ações, a gente, né, tem essa ideia de fazer, a gente já faz muita coisa, faz, mas espera um pouquinho. Quando você tem que olhar, né, vamos pensar quantas pessoas você conhece que fizeram um planejamento de carreira, quantas pessoas você conhece que fizeram um planejamento familiar. E uma coisa que você falou, coisa que você falou num outro podcast que foi interessante, as pessoas às vezes não querem olhar para isso também, né? Elas sabem que existe, mas elas não olham para, fingem não olhar. Eu né? acho que o envelhecimento tem muito disso, né? Porque querendo ou não, a gente sabe que para muitas pessoas o envelhecimento traz o autopreconceito, o preconceito, um lado sombrio de que você está se aproximando da morte. Todo mundo, né? A maior parte das pessoas que eu conheço, pelo menos, não fica desejando morrer todo dia, excetuando se você tem, né, uma questão associada a um distúrbio emocional, mas as pessoas querem viver. Então, quando você passa, né, determinado momento da sua vida, eu acho que você não quer olhar porque qual que é a dimensão que eu tenho, né, de olhar para frente. E esse olhar, na verdade, ele começa primeiro por olhar para si. Esse olhar para si e começar a compreender potencialidades e déficits e perdas que eu tenho e olhar, puxa, mas isso, o que eu ainda sou capaz de fazer, né? Para quem não assistiu o filme da Niad lá, que é a nadadora que atravessou de Cuba até a Flórida, ela num determinado momento ela fala, quando você faz 60 anos as pessoas querem dizer que você já não pode mais fazer nada. E não pode. E a primeira pessoa que muitas vezes coloca isso é você mesmo. Então, todo dia é um dia novo para você começar a fazer alguma coisa e para você pensar nas perspectivas que você tem. E, obviamente, existem muitas pessoas que hoje vivem, né, que já praticam o Age in Place, mas para as pessoas que não chegaram nesse momento ainda, que ainda, né, não pensaram em como querem viver ou fazer esse balanço, né, de como eu estou agora e como eu vou estar daqui 5 anos. Eu ainda vou ter condições de me cuidar, ainda vou ter condições de manter minha independência e continuar aqui na minha casa, dona do meu nariz? Ou daqui 5 anos vão chegar meus filhos e vão dizer, seguinte, você, velhinho, vai pro asilo agora porque você não consegue mais ficar. E que essas condições, elas começam a ser pensadas muito antes, para você continuar a sua vida ativamente pelo maior tempo possível, que esse é o conceito, viver na sua casa de forma segura e independente pelo maior tempo possível, só é possível se você começar a olhar para isso de forma séria, né? De forma não subestimando as situações que você tem naquele momento, mas olhando para elas de forma, de fato, a analisar concretamente que capacidades você tem e como você vai fazer para que, se de fato você quer morar com você mesmo, ou com a sua esposa, ou com alguém que você escolha, né, ou com seu marido, com quem quer que seja, essa decisão começa por esse olhar primeiro para você daí sim poder planejar todos os passos que vão levar você a ter uma condição de viver sozinho e de forma independente. Maravilha. Beto, a gente já estourou nosso tempo, bastante já, inclusive. Mas eu acho que esse cabe uma série de desdobramentos e eu acho que outros podcasts que são bem interessantes de conversar. Eu acho um tema muito legal
é um tema que é muito próximo das pessoas e ao mesmo tempo muito distante. É uma coisa que vai acontecer com todo mundo e nem todo mundo se deu conta ainda que isso vai acontecer. Uhum, perfeito. Eu também e acho que ele faz ele permeia muitos outros temas que a gente tem discutido aqui. Eu acho que vale a pena a gente não só esperar as interações também, mas a gente pensar também em falar outras vezes sobre esse tema, porque tem outros matizes, né, que a gente não teve tempo de abordar hoje. Tá bom. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, tchau. Tchau.